estamos de volta só na animação, que é sexta-feira. E vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é ansioso? Você já percebeu que a sua ansiedade aí vem com mais frequência durante a noite? Nós vamos falar sobre ansiedade hoje. Sabia que existem formas de controlar e técnicas aí pra gente tratar sobre a ansiedade? A gente quer saber de você. Se você tem alguma dúvida, já manda aqui pra gente no nosso WhatsApp, que é o 19 99196 9255, que nós estamos com a Mayara Borges, que é terapeuta, que vai falar mais sobre essa ansiedade e como tratar, não é, Mayara? Boa tarde. Exatamente, Débora, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos, boa tarde, Débora. E como esse é um tratar, tema, né? Exatamente. Difícil. E uma das coisas principais para a pessoa entender como tratar, o principal, é saber, você reconhece quais são os sintomas. Quando você fala, por exemplo, que tem uma ansiedade, é uma ansiedade gostosa? É aquela ansiedade de algo de bom? viagem? Exato. Por exemplo, vou viajar daqui 3 dias, e aí? É uma ansiedade maravilhosa, mas isso nós não vamos considerar e enquadrar como uma crise de ansiedade, como um estado ansioso. A gente pode considerar normal, entre uma situação e outra, um começo de relacionamento. Agora, quando buscar essa ajuda? Quando você tem a percepção que a ansiedade está começando a atrapalhar no teu dia a dia, no teu sono, distúrbio alimentar, no trabalho, afazeres domésticos, estar com pessoas, aquele evento que você amava, aquela viagem que você adorava ir, de repente... Você não tem mais vontade. Você desmarca. E na maioria das vezes isso fica de dica para você. Se às vezes tem aquela pessoa que sai de grossa, desmarca em cima da hora, não quer estar com você, e você fala, nossa, não vai com a minha cara, não gosta de mim. Será que é isso mesmo? Será que não é ela que está precisando de ajuda? Sim. Então, hoje o meu foco aqui é justamente não só ajudar você que sofre com ansiedade, mas também a você que percebe o comportamento em alguém, alterando a rotina dessa pessoa, como que você pode levar esse conteúdo ajudando essa pessoa. Esse é o principal. Com certeza. E Mayara, eu já percebi, né? Claro, né? Quem nunca teve crises, né? De algumas crises de ansiedade. A ansiedade, ela pode ser mais forte durante a noite? Esses ataques? Não só pode, como é. A maioria das pessoas... E sabe por quê? O nosso organismo, biologicamente, nós somos movidos de acordo com o sistema solar, de acordo com a produção de melatonina, a endorfina, tudo isso são hormônios que normalmente são produzidos durante o nosso sono. Quando nós entramos em um estado ansioso, para ser considerado uma crise de ansiedade, o que significa? Que a gente entra em um estado de alerta, mais vezes do que deveria, por mais tempo do que deveria, e isso atrapalha o nosso descanso, o nosso merecido descanso. Com certeza. E é onde a gente começa a não dormir, sentir distúrbio alimentar ou distúrbio no sono durante a noite, acordar na madrugada preocupado com o que vai fazer daqui a um ano. Eu falo muito para os meus pacientes que a ansiedade, a forma mais fácil de você perceber o que é a ansiedade é saber que você está vivendo hoje e o amanhã, no mesmo dia. Aí você automaticamente não vive nem o hoje e nem o amanhã. Porque hoje a gente não tem essa capacidade de resolver o que vai acontecer amanhã, porque influem muitos fatores, muitas situações, muitas pessoas. E Mayara, você mencionou sobre o hoje e amanhã. Eu posso falar que a ansiedade seria sofrer por um futuro e a depressão seria sofrer por algo que já passou? A pessoa, ela pode ter essas duas crises ao mesmo tempo? Nossa, muito interessante a sua pergunta, Débora. Sabe por quê? Hoje em dia, a depressão fala assim, a ansiedade é você não conseguir mergulhar dentro de você para achar qual que é a resposta. E a depressão é você não conseguir trazer para fora, para entender o que está te machucando lá dentro. De forma muito simples, e dentro de uma sessão nós temos a possibilidade de aprofundar isso, porque de pessoa para pessoa os tipos de ansiedade mudam, os tipos de crise mudam. Tem pessoas que ficam trêmulas, outras perdem o sono, em cada um ataca de um jeito. E por isso muitas vezes se confundem com crise do pânico, com síndromes diversas, inclusive dentro do que vocês trouxeram, falando do que acontece no Big Brother. Às vezes algumas pessoas podem colocar dizendo assim, eu tenho a mesma coisa que ele, o sintoma é igual, então eu tenho a mesma doença? Não necessariamente. Dependendo de como se manifesta em você, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, associado a qual evento, pode mudar totalmente. Então, quando a gente fala
se a pessoa, o que ela tem da ansiedade está conectado ao futuro, de forma muito básica a resposta seria sim. E a depressão não necessariamente pode ser conectado ao passado de muito tempo, pode ser um passado até recente. Uma perca, uma não despedida, um não perdão. E às vezes é um perdão que não acontece com você mesmo. Então, diretamente, se perdoe pelas coisas que você não conseguiu realizar da melhor forma. Acredite que você tem as melhores ferramentas hoje e viva esse hoje plenamente. Com certeza. E olha só, se você quer fazer uma pergunta para a Mayara Borges, já manda aqui ó, no nosso WhatsApp a sua dúvida, a sua pergunta aqui ó, no 19991969255 que ela vai responder ao vivo para você. Mayara, a gente vai colocar aqui no nosso telão as participações e eu gostaria que você respondesse. Sim. Tá bom? Já pega seu celular aí e já manda aqui pra gente. Da Isabela. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Isabela. Gostaria de saber se na gravidez os sintomas de ansiedade são mais intensos e como lidar com isso. Adoro o programa. Grande beijo, Isa. Linda. Obrigada, Isa. Obrigada pela sua pergunta, Isabela. Não só pode, como é. A gente sabe, né, Mayara? Mamães de plantão e papais de plantão. Muita atenção aos sintomas. Por quê? Na gestação, você não só está sentindo por você, mas os hormônios estão trabalhando em um ritmo muito acelerado. O que a gente pode entender como um distúrbio a ponto de ser considerado uma doença emocional? O fato de você não estar conseguindo controlar a situação 100%, só que isso já não diz mais respeito só a como eu lido com o outro, mas como eu lido comigo mesma. Então, perceber que eu estou em uma situação que às vezes teria esta proporção, eu pergunto muito para as pessoas, de 0 a 10, como que você sentiu essa dor? De 0 a 10, como está a sua ansiedade? E a pessoa começa aí falando para mim, Mayara, tá 5, tá 6, tá 10, essa proporção diz respeito ao controle que ela tem sobre a situação. Então, sim, na gestação é muito natural que as mulheres estejam muito mais afetadas, sentindo muito mais vontade de chorar, de pedir um colo, de estar mais perto. Então é importantíssimo, inclusive, o apoio dos companheiros, da família, até mesmo o atendimento mais humanizado nos próprios hospitais. Isso é importantíssimo. Demais. Olha, se você tem alguma pergunta, já manda aqui para a Mayara Borges responder no 19991969255. Mayara, a gente vai colocar aqui no nosso telão mais perguntas, né, mais participações dos nossos telespectadores. Sim. Temos a pergunta, daqui a pouco as meninas estão recebendo bastante lá, as meninas estão elaborando. Você mencionou, Mayara, enquanto as meninas arrumam aqui, você mencionou sobre a crise do pânico. A crise do pânico, ela pode ser confundida com a ansiedade? Nossa, muitas vezes, inúmeras vezes, aliás. O nosso país, ele não tem... Isso não é uma crítica política, viu? O nosso país, ele não tem um número exato de quantas vezes isso acontece ainda. Então, hoje, quando nós temos um distúrbio que se materializa em mim de uma forma, na Débora se materializa de outro, em você, na sua casa, se materializa de outra forma, com sintomas diferentes, em horários diferentes. Se a gente sentar sem o apoio de um profissional e conversar sobre isso, como por exemplo em uma roda de conversa, é tão natural acontecer da pessoa falar, eu tenho crise de ansiedade, e o outro falar, eu também tenho, minha mãe tem, alguém tem. É muito natural que nós tentamos enquadrar isso. Por quê? Como que nós chegamos a esse diagnóstico? Não tem. Nós vamos avaliar e somar inúmeros sintomas que são psicossomáticos, que vão estar se materializando, inclusive já no corpo físico da pessoa, como uma dor de cabeça, diarreia. Reage, né? O corpo, reage, ele responde, o corpo fala, responde, não é, Mayara? O corpo é muito inteligente. O que ele mostra? Ele vai te dar primeiro aquela sensaçãozinha. Tem alguma coisa errada. Você vai falar, eu vou seguir meu instinto ou não vou? Não sabe. Ele vai trazer mais sinais. Ele vai trazer dores. Ele vai fazer um jeito que você pare imediatamente, porque é importante para nós pararmos para dar atenção. O que o nosso corpo está pedindo? Nós somos dotadas, né, Débora, de corpo, mente, alma. Nós temos pessoas nos nossos convívios. E isso é muito importante ter clareza, para que durante o processo da vida e até o que nós ensinamos para os nossos filhos, para as pessoas que convivem conosco, que a gente tenha clareza de, por exemplo, o que nós estamos ensinando, como ser tratada, como ser feliz, qual é o teu bom trabalho,
Você precisa ter muita clareza sobre quem você é para saber exatamente o que você está ensinando para as pessoas que estão perto de você, Sim. porque isso você ensina o tempo todo. O teu filho, teus amigos aprendem quem é você de acordo com o que você julga normal na sua própria vida. Então, se hoje você ainda não tem clareza, se você tem uma crise do pânico, se você tem uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, procure ajuda profissional. Somente um profissional capacitado vai poder trazer para você essas respostas. Por isso que eu tô aqui. Com certeza. E ó, se você tem alguma dúvida, tá chegando as perguntas aqui, já manda aqui pra gente no 19991969255 que a Mayara Borges vai responder aqui pra gente. Olha só, sou uma pessoa muito ansiosa, a Márcia, às vezes nem eu mesmo me aguento. O que posso fazer para controlar esses sintomas? Excelente pergunta, Márcia. Que delícia poder ensinar você, Márcia. E não só você, mas todos vocês que estão em casa, nos assistindo, acompanhando também pela internet. Quando você percebe que um sintoma dentro do teu campo físico já está passando do limite do que você consegue controlar e tem noção que é uma doença emocional que está causada, você chega no médico, o médico faz exame, pede exame de sangue, urina e tudo, e não sabe o que é. Fala, é emocional. O que você vai fazer? Trazer, tirar da mente e sair e trazer para o corpo. Como que você vai fazer isso? Através de exercícios de respiração. Mayara, como eu posso fazer um exercício de respiração que me traga um resultado imediato? Eu estou no meio de uma crise de ansiedade, o que fazer? Começa prestando atenção na tua respiração a ponto de ir controlando ela tanto pelo nariz quanto pela boca. Você pode começar respirando pelo nariz de forma profunda e ir soltando pela boca e aumentando a frequência, respirando cada vez mais rápido. Isso vai trazer consciência para o teu corpo. Por quê? É natural você respirar assim no teu dia a dia? É natural. Só que nesse ritmo é mais calmo. Exatamente. O teu cérebro entende que tem alguma coisa acontecendo. Então ele sai desse estado mental que tá te trazendo essa ansiedade e foca no que tá acontecendo agora. Fala, opa, a Débora tá respirando diferente, alguma coisa está acontecendo. E ele vem pro presente. Automaticamente os sintomas de taquicardia, de suor nas mãos, muitas vezes, tem pessoas, Débora, que chegam a desmaiar. Nossa. Vômitos, ansiedade e assim por diante. E Mayara, e a fobia? A fobia é algo interessantíssimo e eu adorei que você trouxe esse tema porque quando nós temos uma situação traumática, na maior parte das vezes, na nossa infância, e não necessariamente esta situação pode ser real. Às vezes é um filme que você assistiu, sabia? Nossa. Porque o teu cérebro, o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de compreender o que é real ou não. Por quê? Faz liberar sensações, sentimentos. E estas sensações e sentimentos são movidas através dos hormônios. Então, todas as vezes que isso causar uma liberação suficiente para perceber que está fora do teu padrão normal, fora do teu ambiente seguro, nós podemos caracterizar isso como uma fobia. Por quê? Quando passa o tempo e você chega em uma situação que lembra qualquer coisa, às vezes pode ser um olhar. Vamos colocar que você em algum momento foi num presídio, uma situação assim que precisou visitar alguém ou alguém que foi preso injustamente e essa pessoa guarda aquela sensação, tanto de injustiça quanto a sensação de estar em um lugar onde ela não se sente confortável, não é o habitat natural dela. Isso vai ficar gravado no sistema dela, vai ficar gravado nas memórias a ponto de que futuramente, se ela se sentir presa em qualquer outra situação que seja, vai trazer as mesmas sensações daquele momento vivido. O organismo, o cérebro libera sensações o suficiente para a pessoa conseguir lembrar que aquilo está acontecendo novamente e fazer a pessoa, fugir daquilo ali. Para quem teve fobia, fica uma dica, viu? Hipnose. Hipnoterapia é a melhor ferramenta que tem para fobias. Nossa, que aula, hein, Mayara? Olha só, vamos aqui pegar... Eu tô aqui imaginando. Olha aqui, a gente tá com a participação aqui da Denise. Ela tem 59 anos, tem crises de ansiedade e quando estou em lugares com muitas pessoas, em mercado principalmente, fico tonta e visão turva. Isso é ansiedade? Com certeza. Estar entre pessoas em lugares públicos onde você já não se sente mais
A vontade é algo, principalmente o mercado. O mercado nós podemos considerar um lugar cotidiano. Por mais que hoje em dia nós tenhamos até vantagens para estar trazendo as coisas do mercado para dentro da nossa casa, a gente já não precisa. A pandemia, ela trouxe muitas... se a gente fosse, que nem o que a gente falou da fobia... Facilidades, não é? Ela trouxe facilidades. Só que dentro do que a gente considerou agora fobia, vamos colocar que por um acaso você tenha perdido alguém na pandemia, ou que você soube de alguém que pegou o Covid indo até o mercado. Vai ser muito natural que o teu organismo te traga essa sensação de que você está em risco quando você está ao meio das pessoas. Seja para fazer serviços cotidianos, como por exemplo ir ao mercado, ou muitas vezes para o teu próprio lazer. E você começa a se privar de ser feliz, de viver o hoje, por causa dessa sensação que o teu cérebro registrou. O nosso cérebro é muito inteligente. Demais. Sim. Ô Má, deixa eu te perguntar, existem, por exemplo, no trabalho, né, em casa, existem posturas que podem, assim, melhorar ou então evitar esse tipo de crise de ansiedade? Olha, não só tem, como aproveite e use. Isso, por exemplo, no Google você acha informações desse tipo, existem lugares onde a pessoa precisa buscar informações e você que hoje está aqui, parabéns para você que está podendo prestar atenção em um tema tão importante que pode mudar a vida não só tua, como das pessoas que estão perto de você. Você pode salvar uma vida levando estas informações. Então, quando nós temos, por exemplo, a possibilidade de sentar confortavelmente, mas alinhando a coluna, onde que você se sente livre para ter essa postura e se sentir à vontade? Ficar ereta, respirando livremente, abrindo o teu diafragma. Isso demonstra confiança. Você vai estar se sentindo confiante em um ambiente considerado seguro. Então, se você começa a alinhar pelo teu corpo a possibilidade de trazer essa sensação, e aí você pode usar essas memórias que também trazem o trauma, a fobia, a depressão. Você pode também usar essas memórias para se lembrar de quando você estava no teu dia mais feliz. Busca essa sensação, essa memória, alinha a tua coluna, senta ou fica em pé, coloca a mão na cintura, inspira com força. Isso vai te ajudar e muito, justamente porque uma frase que a gente repetiu aqui várias vezes, o teu corpo é muito inteligente. Ele vai trazer a memória daquele momento onde você se sentia segura, confiante, cada vez que você alimenta esses pensamentos. Porque tudo que a tua mente cria é realizável. E isso, por mais que as pessoas falam, é místico, é a lei da atração e tal, não é só sobre isso, é sobre biologia, é sobre a física funcionando dentro do teu organismo. Porque da mesma forma que o teu corpo te leva a uma memória celular e faz você sentir aquela ansiedade ou lembrar daquela depressão por um motivo que te lembrou, assim, às vezes um olhar, um cheiro, uma sensação, voltar em um lugar que aconteceu uma situação ruim, às vezes uma discussão, também é possível fazer a cura deste processo, dessas doenças emocionais, da mesma forma, só que é o inverso, é onde você vai fazer um alinhamento da postura, é onde você vai sorrir mesmo sem vontade de sorrir, você vai puxar, fazer esse movimento para se lembrar e vai memorizar, trabalhar o teu cérebro. Faz aí agora na tua casa, lembra de um momento que você esteve feliz e começa a trabalhar isso para dentro de você. Você percebe que alguém teve uma crise de ansiedade, que está perto de você, olha para essa pessoa e fala, lembra de quem você é? E começa a falar os pontos positivos, elogia, traz isso para a vida da pessoa. É maravilhoso. A cura, ela acontece o tempo todo. A doença acontece o tempo todo. Mas promover a cura está nas nossas mãos. Com certeza. Mayara, eu vou continuar com você depois do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo. Já aproveita, já manda aqui pra gente a sua pergunta, a sua dúvida sobre ansiedade no nosso WhatsApp, que é o 19 99196 9255, que a gente já volta com a Mayara Borges aqui falando sobre ansiedade. Rapidinho, peraí.